Hoje eu trago para vocês a versão mais leve do Windows 11 25H2. Ainda vou estar rouca, mas eu não posso parar de trabalhar. Então, trago esta versão de lembrar que os links estarão disponíveis na descrição, assim como no comentário fixado, ok? Sem mais demora, nós iremos já para a fase de instalação deste Windows. Este é o meu Windows normal, ele usando aqui em torno de uma grande vantagem de memória RAM e até porque eu já tenho aqui todos os aplicativos instalados, um número elevado de processos, diferentemente da primeira vez que eu fiz a instalação do Windows 11, ou melhor, o Tiny, né? O Windows mais leve do Windows 11 25H2. Realmente ele tem apenas 22 processos. Meu Deus, 22 processos. E se você for a perceber, o Windows normal, né? Este que eu estou a usar agora, ele está apresentando aqui inúmeros processos. Até porque, como eu disse anteriormente, já tenho alguns programas, meus programas, né? A maioria deles abertos, mas de cara você consegue perceber uma enorme diferença. Memória RAM, o uso de memória RAM também é exaustivo, chega até usar aí uns 4 GB só do seu Windows em si, diferentemente deste Windows que eu estou aqui para mostrar para vocês. Outra coisa que chama atenção no Windows normal e este Windows que eu trago hoje neste vídeo para vocês é que ele vem basicamente vazio, não tem nenhuma aplicação pré-instalada nele. Porém, ele tem algum recurso que o desenvolvedor do Windows deixou para nós podermos instalar navegadores ou alguns aplicativos padrão aí, ou desabilitar também algumas coisas que ele deixou a mais. Então, Bluetooth 0, aplicativos pré-instalados 0. Tudo você irá fazer de forma manual, ok? Bom, a grande novidade é que você, ao fazer a inicialização, né? Aqui o seu menu inicial, ele vem limpo, limpinho. Ele é incrível, é incrível, é incrível, é incrível. E ele pesa em torno de 3.5 GB de download, né? Da ISO oficial. Você fará o seu download, ele pesa em torno de 3 GB. Diferentemente do Windows original, que ele o atual, né, que ele chega em torno de 6 GB. Então, temos 50% de desempenho, 50% de diferença de armazenamento da ISO em si. Então, como vocês podem ver aqui, a minha máquina, ela tem em torno de 8 GB de memória RAM, para adiante Core i5, terceira geração, uma cena bem básica, 3.5 GHz de memória do CPU e alguns recursos aqui já foram desabilitados, como o Windows Update, ele foi bloqueado até o ano de 2069, né? É incrível. E outra coisa que eu posso mostrar, ou que eu mostrei para vocês aqui no vídeo, é os aplicativos que já vêm pré-instalados. Como eu mostrei no Windows original, este Windows, ele vem limpinho, limpinho. Apenas o básico que você vai precisar aí. Outro recurso que é interessante que vocês vão poder encontrar neste Windows é o chamado Configure ou configuração. E nele vocês vão poder habilitar alguns recursos, assim como desabilitar vários recursos que vê no Windows, que o desenvolvedor optou em deixar e você por conta própria pode desabilitar ou desabilitar. No caso também pode fazer a desabilitação aí de um dos recursos que muitos usuários do Windows desabilitam, que é a primeira coisa, o Windows Defender. Tem aí como você poder instalar alguns navegadores, como Chrome, Edge, Firefox e Opera. E você também tem como habilitar vários outros recursos, desabilitar alguns recursos também. Portanto, vocês podem verificar que o uso de memória RAM do CPU principalmente é de 2 GB, é de 2%, quer dizer, e arquivos, os processos que o Windows traz estão a rodar de 22 processos apenas. E quanto ao uso de memória RAM, ele está rodando em torno de 2 GB no máximo, né? Até não chega a 2 GB na verdade, ele vai em torno de 1.7 GB de uso de memória RAM. Tem 8 GB e ele está aqui com 1.7. Eu, né, durante este vídeo, eu fiz algumas alterações, eu desabilitei alguns serviços e ele minimizou ainda mais o uso de memória RAM. Até chegou ali a atingir 1.6 GB de uso de memória RAM. Depois de eu ter feito aqui a desabilitação do Windows Defenders, como vocês podem ver, e eu também desabilitei ali o Paging Files, e eu também desabilitei alguns recursos e habilitei alguns outros também, né? E o uso de memória RAM caiu drasticamente. E lembrando, pessoal, que um dos
programas que realmente acabam utilizando o tempo inteiro mesmo, memória RAM do seu computador, é o Anti-Malware Service Executable. Fiz um vídeo exclusivamente a falar dele, como desabilitar, como desativar e se livrar por completo deste serviço horrível da Microsoft. E eu acabei também desativando aqui o Windows Update por completo e vários outros serviços que, aliás, eu percebi que ao desabilitar esta opção, o Windows, o Microsoft Store, né, a loja da Microsoft, acaba ficando também de fora ou desabilitada também. Isso também não sou tão bem assim, foi um erro que depois eu acabei habilitando que isso não me caiu lá tão bem, ok? Bueno, pessoal, eu vou ficando por aqui. Este é o vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like. Se você gostou,